Oh, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. O Senhor é um Pai de misericórdia. O Senhor é Deus que mora no nosso coração, onde é que nós aqui expomos a Tua palavra. E essa palavra liberta, meu Pai, aqueles que não têm o entendimento, aqueles que precisam saber que o Senhor chegou em cada coração, que o Senhor é o amor, o Senhor é o perdão, o Senhor é a paz, Pai, que estava por vir. E hoje, nesta manhã, o Senhor chegou, como chegou, Pai, no ano de 95, no meu coração, e me fez entender que eu tenho que amar, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que ser longânimo, que eu tenho que entender o meu irmão. Muitas vezes, muitas coisas que eu falo aqui, Pai, eu sei que é pesada, eu sei, Pai, que muitos não conseguem engolir, mas o Senhor revela, porque o Espírito Santo, ele está aqui no meu coração, para que o Senhor possa falar através dessa boca que aqui está, boca de Deus, para falar tudo que o Senhor vem falando nesta manhã e vai falar para sempre. Aquilo que estava oculto, meu Pai, que ficou oculto porque os homens ocultaram de nós a sua presença no nosso coração. Mas hoje encontramos o Senhor e aqui nós recebemos um abraço, o perdão e a paz que é do Senhor para cada coração. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. A união com Cristo glorificado. Temos que entender, eu sei que muitos irmãos não entendem, porque eles falam assim, o senhor tem que aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus aos 40 anos de idade, tá? Com uma enfermidade no meu corpo, que eu fiquei 30, 40 dias indo à igreja com aquelas dores profundas no meu corpo. Mas o Espírito Santo, ele desceu do céu e me convenceu que eu deveria estar aqui para pregar o amor de Deus, tá? Eu tenho que falar aqui a verdade, eu não posso aqui mentir, porque a mentira, ela tem perna curta. Então a gente tem que falar a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando aqui eu prego a graça, o evangelho, essa libertação, ela vem para aqueles que estão dentro de uma igreja, que precisam deixar o jejum de Daniel, deixar a Santa Ceia, que é a parte judaica, não é o corpo de Cristo, ali não é o pão, não é o suco. Ali é uma simbologia. Tem que deixar o batismo das águas, que é simbólico, tá? O batismo das águas não vai nos salvar porque Jesus Cristo nos salvou. 2:8 de Efésios, pela graça, ele nos salvou e nos deixou aqui para que nós andássemos hoje nas obras que ele preparou para nós. Então, com esse conhecimento aqui, eu entrei aonde? No reino de Deus. O Cristo glorificado está dentro de mim. Eu não tenho aqui que ser como Maria Madalena. Ir lá no cemitério, lá no sepulcro, e ver um parente meu lá naquele buraco lá, que aquele buraco lá é apenas a sepultura e ali é o inferno. Todos vão descer ali, tá? Mas não tem ninguém ali. Por quê? O Espírito que quando você morre, ele volta para Cristo. Por quê? Já está glorificado com ele. Aqui, na glória do Pai, em cada coração. Quando você tem esse entendimento, você reina em vida e você vive em perfeita vitória. Maria Madalena foi ao sepulcro, 20:10 de João, ali ela não encontrou nada. Por quê? Já estava ressuscitado o Mestre. Então, entendendo o mistério, né, que estava oculto hoje no nosso coração, né, então tem que entender que ele já voltou e mora em cada coração. Por isso, temos que entender novo céu, nova terra, aqui onde nós moramos, quando nós trabalhamos, nós aqui nos exercitamos comendo o pão diário, tá? Que não é o pão material, é o pão espiritual que já fez efeito em nós. Eu aqui, quando prego a graça do evangelho, eu passei pela lei de Moisés. Eu era um dizimista, no que tange a dinheiro. Eu era um comedor de pão e bebendo suco, né? Que era uma santa ceia que falsificada, porque quando Jesus celebrou, ele celebrou a Páscoa, não foi a Santa Ceia, né? Porque quando você está em pecado, né, você não tomava a Santa Ceia. E nem toma hoje, porque você não entendeu a graça. Então Cristo já foi formado no meu coração, como é formado no seu. Quando você entende isso, você come isso aqui, ó, a palavra. Não é a palavra do homem. Quando aqui eu menciono
Tito 1,10, temos que fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve, por quê? Por torpe ganância. É aquilo que eu disse, Jeremias 5, 25, 26, está ali. O passarinheiro, ele prende o passarinho na gaiola e vai vender na feira. O pastor prende você na igreja e tira o teu dinheiro e faz de você um comércio, porque ali é uma empresa. Ali não é igreja, a igreja somos nós, santificada, edificada, plantada na rocha, que ele falou. Eu vou plantar minha igreja na rocha, na minha palavra, que é poderosa, porque o evangelho é o poder, é o amor, moderação em cada coração. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Então, o poder de Deus está no evangelho. Não está na lei de Moisés. Por isso, a nossa alma está ancorada em Jesus Cristo. 6,19. Mas hoje é Jesus? Não, hoje é o Cristo, o que citou. Por isso, 7,4 de Romanos. Temos que servir o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para darmos fruto para Deus, senão vamos dar fruto para o homem. Será que a palavra está mentindo? Não. Então vamos aqui, novo céu, nova terra, nosso coração, nossa. Quando eu falo novo céu, nova terra, já é aqui. Por que já é aqui? Quando você entende Mateus 22, versículos 3 em diante, ali está escrito que lá no céu não vai haver casamento. Então as pessoas aqui casam 10 vezes. Tem pessoas aqui que já casou 10 vezes e continua casando. Por quê? Segundo a carne. Mas segundo o Espírito, o casamento é um só. É com Cristo. Você que é católico, assuma onde você está. Com a tua fé que Deus te deu. Seja católico ali. Acreditando que Jesus mora dentro do teu coração. Não importa o católico, o espírita ou o evangélico. Jesus mora no meu coração. Então o católico, ele sai do lado da religião dele lá, outra religião qualquer que tem por aí, vai para a igreja evangélica e ali aceita Jesus. E quando você aceita Jesus ali, você faz várias coisas que Deus não mandou fazer. Primeiramente, Deus não mandou abrir igreja, que os homens abriram com as mãos e lá está um comércio. Tem congregações que pregam a verdade, temos que peneirar. É como peneirar um casamento. Você não pode casar com qualquer pessoa. Você tem que peneirar para ver se a pessoa tem a índole, a sabedoria para poder viver junto com você, que vai se casar, que vai namorar, que está noivo. E assim serve para todos nós, né? Então vamos aqui a união com Cristo glorificado. 3:1 de Colossenses. Portanto, se foste ressuscitado justamente com Cristo, se foste ressuscitado justamente com Cristo. Paulo falando, quando é que você ressuscitou com ele? Quando ele veio da cruz e ali te batizou com o Espírito Santo da promessa, que está dentro de você hoje, que é Romanos capítulo 6, versículo 3. Te batizou ali, você começa a viver com Cristo ali, mas no Espírito, na carne não. Porque a carne, a letra, ela mata, mas o Espírito com Cristo vivo, ele vive e vivo fica com ele para sempre. Buscar as coisas do alto. Que alto? Mente direita, mente de Cristo. Por isso, 1 Coríntios 2,16, temos a mente de Cristo. Não a mente aqui, essa aqui está vazia, faz qualquer coisa. Então segue homens, segue política, segue a opção de coisa para poder fazer baderna. Aqui não, aqui é coisa séria, né? Onde Cristo vive, à sua direita. Por isso ele falou, o céu é o trono onde eu estou, mas a terra, o estado dos meus pés. Atos 7,49. As coisas lá do alto, no nosso coração, onde Cristo vive. Ele vive aonde? No nosso coração. É Jesus? Não, é o Cristo. Aquele que ressuscitou após a morte para dar um fruto para ele. Assentado à direita de Deus. Assentado, eu estou aqui assentado. Aonde? À direita do Pai. Com as palavras do Espírito, para que venhamos entender a fé que ele imputou em nós. Para a salvação aqui. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então ele abriu a minha mente, que é a direita, e entrou aqui. Por isso, 1 Coríntios 2,16. A mente de Cristo na nossa vida. Assentado à direita de Deus. 2. Pensar nas coisas lá do alto. Lá do alto. Do coração. Que vem o amor, o perdão. Não nas que são daqui da terra. Se eu estiver aqui na terra, como eu estou aqui com esse corpo aqui, eu vou procurar o quê? Uma corrente de libertação. Uma campanha, que nem na Bíblia está escrito. Vou procurar o quê? Tirar o encosto. Vou procurar o quê? Um avental de Paulo, ou um lenço de Paulo que o pastor ungiu lá e quer me dar para mim. Não, eu já entrei aqui no reino de Deus, que ele falou, não é comida, não é bebida, não é festa, nada disso. É pureza, é amor de coração
aqui no teu interior sem fermento dos fariseus, porque os fariseus colocam fermento, um pouco de fermento levela toda a massa. Não nas coisas da terra. 3. Por quê? Morreu o meu corpo de carne. O primeiro corpo morreu na cruz para que eu aqui tivesse um novo corpo e pregasse a verdade. E a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, oculta aqui dentro. Então, quando eu digo que eu tenho uma chave que eu abro a minha porta, essa chave ela é espiritual. Mas o pastor que vai enganar, ele usa uma chave de cera, uma chave de qualquer coisa que ele te dá. Para que você vá abrir uma porta. A porta está aberta e aqui o Cristo entrou e te ensina. Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, né, se manifestar, já se manifestou. Porque ele já veio. João 14,18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros, lá no primeiro século. Então ele voltou lá. 14,28 de João, eu vou, mas eu volto. E 14,1 de João, ele preparou casas aqui, casas espirituais, que ele falou, eu não entrei em santuário feito com mãos humanas, como fala Hebreus 9, 24. E Atos 17, 24, ele falou, eu não entrei em santuário feito mãos humanas, porque ele entra em você hoje, e aqui te revela que é pela graça, é pelo evangelho, é pelo amor, é pelo perdão no teu coração. Também sereis manifestado com ele, em glória, a glória aqui. Já começa aqui os galardões, na tua casa, no teu trabalho, onde você for, tem que ter uma conduta, uma postura de um cristão verdadeiro, que tem amor no coração. Porque, entendendo o evangelho, você sente a glória do Pai já no teu coração. Aqui está, né? Aos 40 anos, eu aceitei Jesus. Mas eu vou crescendo, você vai crescendo no amor e na graça, no evangelho, para não ser enganado por falsos pastores, falsos profetas, que executam essa Bíblia aqui para enganar. Só que, quando você cresce, você come alimento sólido. Você não toma mais leite. Paulo, 1 Coríntios 3:1 em diante, dava leite àquela igreja, porque era uma igreja carnal, como tem muitas igrejas hoje aqui que é carnal, não é espiritual. Então aqui está, 15, né? Versículo 10 de João. João, o último fazedor da lei. A lei e os profetas perduraram até João Batista. Lucas, capítulo 16, versículo 16, e Mateus, capítulo 11, 12 em diante. A lei perdurou até João, não passou para cá. Agora, para cá tem o quê? Exploradores da fé. Quer explorar os irmãos a fazer sacrifício. Esse que ele fez lá na cruz, com uma só oferta, ele aperfeiçoou a igreja para sempre, que somos nós no Espírito. Hebreus 10:14. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Tá vendo? O amor de Deus aqui. Permaneci no meu amor. No meu amor, não na paixão do mundo. A paixão do mundo, ela mata. Então, o amor aqui glorifica o Pai nesta manhã, porque você ama a Deus em espírito e verdade. 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Por que o maior dom de Deus é o amor? 1 João 14:8. O amor de Deus lança fora todo medo. Então, as pessoas que estão na igreja de Badaria de Moisés, elas têm medo de quem? Do diabo, que é o corpo dela mesmo, que às vezes está ali contra ela. Tem medo do inferno, da volta de Jesus. Tudo isso aí já aconteceu na cruz, você hoje tem ele dentro de você. Que você amou ele porque ele te amou primeiro. E hoje você ama ele e você ama o seu próximo. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. No seu amor permaneço. Onde? Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Tudo isso aqui, antes da cruz, ele falando, né? E o vosso gozo seja completo. 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É assim que acontece aqui nesse mundo? Não. Por quê? Por causa da religião, divide as pessoas. Então o amor de Deus é derramado nos corações, porque o Espírito Santo nos fora ortogado, de graça. 5:5 de Romanos, tem que ser de graça a palavra, em nome do Pai. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele já deu a vida na cruz, tá? Para que hoje entendêssemos aqui o amor de Jesus. 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O que ele manda você fazer? Que você ame a ele primeiro e amar ao seu próximo em segundo lugar. Mateus 22, do 34 a 40. Isso as pessoas não fazem.
Então, aqui está dizendo, fazeis o que eu mando. Ele mandou fazer sacrifício? Não, quem manda fazer sacrifício é o pastor. Ele falou, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu quero que você ame, que você perdoe. Está lá em Oséias capítulo 6, versículo 6. Então, Oséias foi um livro da lei de Moisés que profetizou até a cruz. E já aconteceu. 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz. Não sabe o que faz. O seu senhor não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, hoje eu conheço você, meu irmão, que é espírita, que é católico. Jamais eu vou contra você. Agora, a verdade eu tenho que falar. Quando você lê Hebreus 13, 9, existe doutrinas várias e estranhas que ensinavam já na época de Paulo. Como ensina hoje, como Paulo morreu e apareceu lobos vorazes, pessoas que são hipócritas, pessoas que são ali pregadores, né? Não da palavra de Cristo, mas da palavra do homem, que envolve as pessoas fazerem sacrifício, a fazerem tudo que o pastor manda fazer. Mas Deus mandou fazer o quê? Me ame primeiro e o próximo em segundo lugar. Isso aí foram os 2 mandamentos que você, quando entende e resolve entender, você já entrou aqui no reino de Deus, que é Deus e você. Entre no seu quarto e ore a mim, que eu vou lhe responder. Mateus 6,5, ali está a oração que ele pede que nós façamos aqui no nosso coração e vamos entender. 16. Não foste vós que me escolheste a mim. Então pronto, você não tem que aceitar Jesus. Ele falou aqui, não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, olha só, é o contrário. O que eles pregam aí, eles invertem a palavra. A gente não tem que aceitar. Hoje ele é meu pai, hoje ele é meu amigo, hoje ele é meu provedor, ele é o meu pastor, ele foi o profeta que aqui me colocou, para que eu falasse dele em espírito e verdade. Ao contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vade e dê fruto para Deus. Então o pastor quer que você aceita ele, a Jesus, e você dá fruto para o pastor. Ali você fica escravo do pastor. Ali, Gálatas 4, 21 em diante, ensina você que está fazendo isso, você é Ismael, você está de padrão de Moisés. Como eu não faço, eu aqui estou como Isaac. Eu sou filho da livre para poder aqui falar a verdade que liberta no coração. Vou designei para que vá de fruto. O vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdis ao Pai, em meu nome, ele falou concedo. Então, as pessoas não recebem bênção. Por que não recebem? Porque está indo ao homem, está indo ao poço de Jacó, está indo ao deserto, está indo debaixo da lei, no Egito. E lá é terra seca. Aqui não. Aqui ele molhou, né, o nosso coração, colocou água pura, e você aqui tem o amor e o perdão. Então, você não pode aceitar. Por quê? Ele te escolheu primeiro para que você vá dar fruto para ele, na palavra do Espírito da verdade no entendimento. Aqui está 5,16 de 2 Coríntios, transição da lei para a graça, que o Espírito Santo nos ensina a ser feliz já aqui nessa terra. Assim que nós daqui por diante, da cruz para cá, da cruz para cá, tem que entender, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se conhecer a segunda carne, você vai fazer o quê? A Santa Ceia para a judaica. Você vai fazer o quê? Dar o dízimo, dinheiro para o pastor. Porque Jesus não ensinou a dar dízimo. Quando o templo de Formosa cai, você vai ler isso em Malaquias 3, versículo 6 em diante ali, o dízimo era levado ao templo de Formosa, a casa do tesouro. Hoje, a casa do tesouro é você. Onde ele colocou aqui o Espírito Santo em você. Segundo Coríntios 4,7. Quando você dá dinheiro na igreja, você está enriquecendo a um homem a gastar o teu dinheiro na luxúria, como diz Marcos 4,19, no pecado, naquilo que é um prazer da carne deles. Mas aqui é o Espírito Santo que te ensina a não fazer isso. Dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimentação, para que não faltasse o pão na mesa lá antes da cruz. Depois da cruz, não pode faltar. Você não pode ficar mendigando o pão de cada dia nas igrejas por aí afora, que são templo onde os homens fizeram com as mãos. Mas aqui o templo do Espírito Santo é você. Atos 7,48. Eu não entrei em santuário feito de mãos humanas, para entrar no teu coração e te dar essa palavra de sabedoria, de amor e de perdão. Segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, tá vendo? Jesus de Nazaré. Se você está no Nazareno,
e você quer servir ao Cristo ressuscitado, você está adulterando a palavra de Deus. Romanos 7, do em diante, adultério espiritual. Já agora não conhecemos desse modo, também agora, da cruz para cá não conhecemos. 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura, como eu sou aqui. Eu estou em Cristo. As coisas antigas, a lei de Moisés, por exemplo, ela passou. Porque era fraca, era pobre, e aqui Deus lançou dentro de nós o Espírito Santo para que você comesse a palavra da vida, da verdade, do amor, do perdão no teu coração. Antigas já passaram, eles fizeram tudo novo. Então tudo é novo. Novo céu, nova terra, onde você vai entender Apocalipse 21:1. Ali passou os governos, ele trouxe novo céu, nova terra, onde aquele enxugou as minhas lágrimas, enxugou as suas lágrimas, levou as nossas dores e trouxe vida à igreja, que é você, que é eu, aquele que crê. Então Isaías profetizou, 53, 4, 5 e 6, levou as nossas dores, a enfermidade e trouxe vida à igreja, que é você hoje, irmão. Entenda você, dê um like. Deus é vida, amor e perdão. Ele hoje mora dentro do meu coração. Quando você ouve e crê, esse é o evangelho de poder. Deus é vida, é misericórdia dentro de você. Não chores mais, não sofras assim. Deus é vida em você, Ele é em mim. Quando você ouve e crê, você crê no evangelho de poder. Dentro de mim, mas também dentro de você. Eu não quero a benção só para mim, eu quero para você. Por isso que o meu copo encheu. É que eu divido com as pessoas que desejam ouvir Deus falar, que o ama e nunca os abandona. Aqui não é gritaria, aqui não é feitiçaria, aqui não é nada disso. Aqui é um culto racional, onde aqui o Pai habita no meu coração, no teu coração, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é zeloso por você, por mim, por aquele que crê. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado.